Olá, pessoas e políticas, mais uma vez com vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência e obrigado pelos telefonemas de agradecimentos. São vários. Todos vocês, um grande abraço. E hoje o nosso programa está com duas pessoas amigas maravilhosas, pessoas de alto gabarito, de alto conhecimento tecnológico, um engenheiro e um arquiteto, para falar de engenharia e arquitetura. Vamos falar aqui com Luiz Antônio do Amaral, meu amigo Amaral, que está como presidente da APEA, não é isso, Amaral? Isso. Novo presidente da APEA, que está aqui no programa para falar um pouco dessa fase dele, dessa nova fase como presidente da APEA. E meu amigo Luiz Carlos Dias. Tanto é, eu estou até acostumado a chamar o Luiz Carlos da Telpratic, que é a empresa que ele exerce a engenharia há vários anos no nosso município. Uma pessoa também de extrema competência, com gabarito de ser um dos nossos secretários do município, sim, né? E na área de planejamento, sabe muito da área de planejamento, e estamos aqui para conversar com essas duas pessoas. Então, pessoas e políticas, hoje começa apresentando para vocês o Luiz Carlos, que eu chamo da Telpratic, meu amigo Luiz Carlos. Muito boa tarde, boa noite também para aqueles, porque esse programa, para vocês que não sabem, às 14h30 da tarde, terças e quinta, e reprisado às 23h30 da noite. Luiz Carlos. Agradeço o convite aí, Gil. Muito obrigado. Estamos à tua disposição para discorrer sobre os assuntos aí ligados a... Com certeza, Luiz Carlos. Com certeza. A você, Amaral, também muito obrigado por estar aqui presente, para bater esse papo. Eu que agradeço. Prazer estar aqui contigo, com o Luiz Carlos. Tá certo, Amaral. Amaral, aproveitando que estou falando contigo, vamos falar da tua sensação de estar como presidente da APEA, essa eleição que é de suma importância. Coloca para o nosso telespectador o que é exatamente a APEA. A APEA, ela é uma associação que congrega engenheiros, arquitetos, todos os profissionais do sistema CONF-CREA, ou seja, todos os profissionais ligados à construção civil, engenharia mecânica, tecnologia, enfim, congrega, fazem parte da nossa associação. Dessa associação? Exato. Perfeito. Olha só, Luiz Antônio do Amaral, meu amigo Amaral, a APEA hoje tem um papel muito importante. Eu vejo que vocês constantemente estão presentes nas audiências públicas promovidas desde aquela calamidade, desde a enchente do dia 12 de janeiro desse ano, né? Então a APEA, representando engenharia e arquitetura, vem constantemente assistindo a essas audiências, participando, dando a sua opinião, né? Eu quero conversar contigo sobre essa situação, a tua percepção em relação às enchentes de 2011, precisamente dia 12 de janeiro para cá. Gil, fatos como esses que aconteceram, eles já são previstos há muito tempo. Eu volto aos anos de 66, quando eu me lembro da primeira grande tragédia em nossa cidade. E depois disso, todo ano, a gente sabe que vai acontecer, não sabe aonde e em qual intensidade. E a cidade, ela sofreu um crescimento muito desordenado, e isso nos deixa muito preocupados. A APEA vem falando isso há muito tempo, que é preciso que se tenha planejamento na nossa cidade. Essa palavra que você acabou de falar, Amaral, planejamento, o Luiz Carlos fala constantemente também, presente nas audiências, presente na construção de políticas públicas no nosso município, já elaborou vários projetos, em especial nessa questão do plano de manejo. O Luiz Carlos vem participando há alguns anos do nosso município e tem consciência o que é o planejamento nesse setor. Luiz Carlos, nossa cidade está preparada para enfrentar e corrigir essas distorções, o que aconteceu, como exemplo, no dia 12 de janeiro de 2011, e tantas outras coisas aconteceram, também foi afetado o Quitandinha, teve outros locais, a Posse também foi atingida. Enfim, qual a tua percepção em relação ao planejamento do nosso município? Olha só, no que diz respeito ao planejamento de ações emergenciais, a gente viu uma muito boa resposta, uma ação bem organizada no momento de crise, né? Agora, a gente tem que pensar também na questão preventiva, né? Na questão
do que se pode fazer para prevenir esses acidentes. Quer dizer, prever um evento dessa magnitude, que foi o evento lá no Vale do Rio Santo Antônio, lá no Cuiabá, é extremamente difícil. A gente acabou de acompanhar a Prefeitura do Rio de Janeiro com toda a tecnologia, com radar meteorológico, um centro de operações super organizado, moderno. Eles não conseguiram prever em tempo hábil uma enchente. Mesmo tendo tecnologia avançada. Né? Então, quer dizer, em outros amenizou, países... né? Amenizou, mas eles não conseguiram tempo hábil que pudesse mobilizar e evitar os transtornos que aconteceram na cidade. Quer dizer, nesse setor, o Brasil ainda está caminhando. A gente tem países como os Estados Unidos, na região da Flórida, Hong Kong, que é muito parecido com o Rio de Janeiro e Petrópolis, uma região montanhosa, com uma construção muito intensa. Eles conseguem fazer essas previsões desse tipo de eventos meteorológicos que podem gerar consequências desastrosas. Perfeito. Mas a gente ainda hoje precisa evoluir muito nisso. Entendi. Mas o outro aspecto é a questão de médio e longo prazo, que é o planejamento urbano, que a gente tem que falar mais com detalhe. Com certeza. Amaral, a tua percepção em relação ao planejamento do nosso município, em relação à Secretaria de Planejamento, que tem ali, estávamos comentando agora há pouco, que temos uma deficiência muito grande de pessoas que tenham conhecimento, técnicos e engenheiros. Nosso quadro é antigo, o último concurso, 20 anos, para mais de 20 anos, na área de engenharia e arquitetura. Pessoas que estão se aposentando não dão conta do trabalho, muito pouco funcionários para muito trabalho no nosso município na área de engenharia e arquitetura, em especial nesse quesito planejamento. A APEA verifica que isso vem acontecendo no município, tem essa dificuldade de poder assessorar essas famílias que moram em áreas de risco, que estão em condições que podem sofrer o que vem sofrendo desde essa última enchente? Não tenho dúvida. A APEA ela se coloca à disposição do poder público nesse sentido, porque sabemos que a prefeitura ela possui um corpo técnico competente, mas em um número muito reduzido. É verdade. O que eles precisam? Eles precisam de mais profissionais para poder desenvolver mais projetos. Sem os profissionais, não adianta, que vão ser muitas falações, muitas reuniões e pouca ação. Então, a gente colocou a APEA à disposição ao prefeito, a todos os órgãos que tenham interesse, para que profissionais possam ajudar nessa hora onde a gente sabe que Petrópolis precisa de ter um planejamento do seu solo. Não se esqueça que nos anos 70, Petrópolis tinha 90 mil habitantes. Hoje, nós passamos dos 300 mil. O que foi planejado? Para onde a cidade vai? Como é que fica as vias de acesso, transporte? Como é que fica a moradia, a residência? Qual o projeto habitacional que a cidade tem? O que vai ser Petrópolis daqui a 30 anos? A gente tem que pensar nisso e começar a se preparar tardiamente, mas antes tarde do que nunca. É verdade, é verdade. Amaral, eu tenho um projeto lá na Câmara dos Vereadores que fala da engenharia e arquitetura popular. Aqui eu estou falando com arquiteto e com engenheiro, representantes de um segmento fantástico, que é a APEA. Já trouxe aqui no nosso programa também o CREA, também é da área da engenharia. E todos nós falamos sempre que é importante ter pessoas, engenheiros e arquitetos, para tratar da questão social. E não temos quadro. Esse projeto é chamado de montar um escritório de engenharia e arquitetura popular dentro dos quadros ou da Secretaria de Obras ou da Secretaria de Planejamento. Mas está sendo dito aqui que nós não temos quadro suficiente. Bom, em termos de parcerias, a APEA está se oferecendo para ser parceiro. O CREA já esteve nesse programa também, já colocou à disposição para ser parceiro do município. A UCP, através da Josília, que é uma grande incentivadora desse projeto, da mesma maneira, colocou todo o quadro de estagiários da UCP, da Engenharia e Arquitetura, à disposição do município. Agora, esse projeto para andar, o prefeito precisa que seja através de convênios
com a APEA, o CREA, a UCP, e botar esse projeto para sair do papel e dar assessoria às pessoas que estão precisando de ajuda. Uma coisa que me chamou uma atenção foi no laudo da Defesa Civil. O laudo da Defesa Civil, que todas as pessoas que estão nos escutando, que sofreram com as enchentes, lá está escrito: favor corrigir fissuras, se tiver fissuras, o muro caiu, corrigir esse muro, depois de corrigido, pode retornar para suas residências. Mas é necessário que apresente um projetozinho, né, de um engenheiro, de um arquiteto, para realmente validar a obra e conseguir aquela pessoa corrigir a sua residência e voltar para a sua residência. Ora, quem perdeu tudo não tem condições de pagar um engenheiro, um arquiteto. Não tem a mínima chance de fazer uma obra estrutural e a Defesa Civil, mediante a aprovação do projeto, liberar a residência. Mais do que claro que é necessário que a engenharia e a arquitetura popular, junto com a APEA, com o CREA, com a UCP e outros órgãos, possam vai somar muito com o município, tem que ser já, imediato. Por quê? Como é que vai ter um cidadão petropolitano com sua casa liberada mediante a essa exigência? Eu acredito, Luiz Carlos, você que tem uma experiência vastíssima nessa área, pode nos informar que dessa forma, né, dá certo, mas procurando um engenheiro e arquiteto, normalmente vai ficar muito mais difícil, não é verdade? Na verdade, que você tem pra... essa experiência, a prefeitura, há 20 anos atrás, quando tinha um corpo técnico mais completo, ela já teve já forneceu esse tipo de apoio à construção popular, até bem antes até de haver a Secretaria de Habitação. Quer dizer, com a saída de muitos profissionais, né, acabou esse setor sendo desativado, mas é de fundamental importância que se complete o trabalho que hoje a Defesa Civil faz, de vistoria. A Defesa Civil hoje é a mão que se estende para as pessoas naquele momento de aflição, quando eles estão com incertezas quanto à sua segurança, ou da questão de computação imóvel, né? Então, complementaria esse trabalho de engenharia e arquitetura social, complementaria o trabalho da engenharia civil, da defesa civil, e realmente traria um retorno muito grande para essa população em termos de saber como é que eles devem construir, como devem fazer obras de contenção, de drenagem, e até construir as suas casas efetivamente, entendeu? Eu vejo, Luiz Carlos, que na engenharia e arquitetura popular, uma simples orientação, como a falta da colocação de uma calha quando você está de frente para um talude, né? Tem um barranco ali embaixo da tua casa, você fez a tua construção, esqueceu, por falta de recursos, não colocou a calha. Aí vem aquele processo de água no mesmo lugar, batendo, criando erosão, abrindo, depois deslocando aquela massa de terra, né? Então, uma simples orientação, não precisa, né? Basta um estagiário entrar naquela residência, olhou para cima, não tem calha, olhou para baixo, tem um barranco, olha, por favor, coloque essa calha imediatamente, porque o senhor pode ficar sem esse terreno que vai ser deslocado terra abaixo, daqui a pouco, mediante uma chuva forte, de tanto bater água ali, vai levar. E ele vai ter que acreditar, porque tem uma explicação técnica para isso. É muito comum a gente acompanha, em vistorias, a gente acompanhar que muitos moradores até gastam recursos muito grandes fazendo obras de contenção, desmedidas, quando eles poderiam ter investido em mais serviços de drenagem, de proteção superficial, que trariam um resultado muito mais seguro, né? de segurança. Às vezes fez uma obra de contenção que não era... Luiz Carlos, vou te interromper um pouquinho, porque esse primeiro bloco nosso está no final, estamos encerrando, mas vamos retornar, porque é muito importante falar da engenharia e arquitetura popular e levar segurança para vocês, moradores da nossa Petrópolis. Voltamos já já, aguardem aí.
Você está assistindo ao programa Pessoas e Políticas com Gil Magno, todas as terças e quintas, às 14h30 e às 23h30. Acompanhe também pelo site www.gilmagno.com.br. Pessoas e Políticas, de volta com vocês. E estamos hoje conversando com meu amigo Luiz Antônio Amaral e Luiz Carlos Dias. Antes de continuar o nosso bate-papo, vou aqui, lógico que nós temos que fazer aqueles tradicionais agradecimentos. Agradecer ao Cleveland do Caxambu. Cleveland, parabéns por tudo que você vem fazendo no Caxambu, você, teu filho, na diretoria da Associação do Caxambu. Gostaria também de agradecer o meu amigo professor Márcio, do Instituto Social São José. Márcio, a tua sugestão vai ser colocada aqui sim. Vamos discutir no nosso programa Pessoas e Políticas essa questão do bullying, a questão da violência contra a criança e o adolescente. Não tenha dúvida, não esquecerei da tua sugestão. Bom, vamos retornar aqui o nosso bate-papo, vamos continuar falando de engenharia e arquitetura. Engenharia e arquitetura tão importantes, haja visto a calamidade, os acontecimentos desse ano, e vocês que moram na área atingida sabem da importância do poder público estar presente, do poder público estar com vocês, amenizando essa dor da perda material. Muitos perderam familiares, e nós temos que ter o compromisso, tanto a engenharia e a arquitetura, eu como vereador, como homem público, não tenha dúvida que serei incansável nesse programa de levar mais informações para vocês. É importante vocês ficarem sabendo das dificuldades, mas que também tem trabalho. Tem pessoas preocupadas e trabalhando para que as coisas deem certo. E aqui tem duas pessoas conosco, o Amaral e o Luiz Carlos, que vêm trabalhando. São pessoas que não estão sempre na telinha, não estão sempre no jornal, mas trabalham por Petrópolis, trabalham construindo políticas públicas em duas situações de suma importância, engenharia e arquitetura. Bom, estávamos conversando sobre mazelas na área da construção que, por não ter condições financeiras, a população vai, constrói, tem que morar, o aluguel é caro, não tem jeito. Então, teve em outras épocas políticos que incentivaram, a verdade é essa, incentivaram a invasão. Políticos que tinham até o kit de invasão, né? A pá, dava areia, dava o saco de cimento para torear aquele voto, e em nenhum momento esses políticos que têm que ser banidos, alguns deles já foram, outros estão caindo, realmente não tiveram a preocupação com a vida, não tiveram a preocupação com as pessoas que ali foram morar, levar as suas famílias, as famílias foram crescendo, foram fazendo mais um puxadinho aqui, outro ali, e correndo risco. Mas não adianta somente reclamarmos, temos que achar soluções e colocar em prática. Nessas reuniões, nessas assembleias, nessas audiências públicas que o governo municipal, que a Câmara também vem proporcionando, o próprio bispo Dom Filipe vem fazendo, que dentro em breve estará aqui também sentado nessa cadeira, falando da questão das enchentes, tomando conta também como gestor da área do clero, da área da igreja, mas também tem a preocupação com o ser humano. Então ele vai estar sentado nessa cadeira falando dos resultados do acompanhamento, porque nós temos que, acima de tudo, acompanhar o processo do início até o final. Qual é o final que nós queremos? Habitação social segura. Não adianta falar, você está na área de risco, tem que sair, tem que expulsar. A linguagem não é expulsar, a linguagem é corrigir isso que foi implantado, e não é o cidadão que está morando na área de risco somente que é culpado, não. São as autoridades que foram omissas, até mesmo incentivadores em alguns casos. Nós estamos aqui para tentar dar uma solução com coisas que não é desse governo, que vem de governo para governo e vem acontecendo e muito no nosso município. Mas, felizmente, governo federal, governo estadual
e governo municipal estão falando a mesma linguagem, habitação social segura. Luiz Carlos, você que vem acompanhando esse processo de habitação social segura, está prometido pelo governo federal, em parceria com o Estado e com o município, 1.500 residências para suprir o déficit desse instante, dessa enchente que aconteceu agora. E mais um percentual de 400 que estão em aluguel social até hoje, né? Você vem acompanhando, tem lentidão, as pessoas estão cobrando. Muitas delas já estão em aluguel social por 12 meses. 12 meses acreditamos que não serão o suficiente para construir 1.500 residências. Você tem experiência da área da arquitetura, você na engenharia, sabe perfeitamente que no nosso tipo de solo é uma dificuldade tremenda de arrumar um bom terreno que possa ser liberado pela Caixa Econômica, possa ter o aval e começar imediatamente a construção. Então vai passar mais do que 12 meses, né? Esse aluguel, todos esses aluguéis, acredito que serão renovados. Essa é a nossa preocupação e nós vamos cobrar que tenha renovação, porque só sai do aluguel social para a sua casa própria. É isso que deve ser, né? O que você vem sentindo mediante todas essas articulações desses três entes, federal, estadual e municipal, nessa questão de habitação social segura, para deslocar essas pessoas das áreas de risco? A gente tem acompanhado e tem visto um empenho bastante grande das três esferas, numa questão realmente que surpreendeu, né? Na verdade, esse acidente ter ocorrido na área lá de Itaipava, o pessoal não estava muito preparado. Só para a gente comentar, a questão do planejamento, a gente encontra a resposta aqui em Petrópolis mesmo. O plano Keller, que para a época foi um plano primoroso. A primeira cidade planejada uma foi cidade Petrópolis, planejada. Né? E o detalhe do planejamento mais interessante é o seguinte: você planejou 2 vilas, né, onde a aristocracia, a pequena burguesia ia residir, e no entorno vários quarteirões onde os colonos que efetivamente construíram esta cidade, foi previsto então áreas de interesse social, né? Os quarteirões onde se instalaram os colonos. Na região de Itaipava, a gente não houve esse tipo de previsão de áreas para assentamento dos trabalhadores que efetivamente iam ajudar no desenvolvimento daquela região. Então essas pessoas ficaram ali relegadas a algumas encostas e principalmente nas margens dos rios, ali no Rio Santo Antônio e no Vale do Cuiabá. Isso é bastante característico, são ocupações muito antigas, né? E na verdade, esse fenômeno, a gente já teve um precedente em 2008, uma grande enchente, e na década de 50 também tem o relato de uma grande enchente na região, mas naquela época era pouco habitado. Então, hoje quem está empenhado em tentar encontrar áreas, definir áreas, porque nunca foi pensado em definir essas áreas naquela região. Não tinha nenhum projeto na Exatamente, gaveta, na prateleira esperando, nada. Então, e hoje a definição exatamente da faixa que está sendo chamada faixa de exclusão, né, mas é a faixa de proteção marginal do Rio, né? Definição disso, e com isso deslocar essas pessoas, muitas delas vão ter que ser indenizadas porque têm imóveis ali há mais de 40 anos, são uma ocupação já consolidada. Às vezes, nem sempre, né? Irregular. É uma área comprada, tem escritura, tem muito caso desses também, está na área que foi atingido, mas era regular, tinha até alvará, paga IPTU, não é todo mundo que podemos dizer que está em área, né, invadida, não, tem pessoas morando, não é verdade? Exatamente, ao longo do Rio Santo Antônio são pouquíssimas as áreas que a gente pode que são chamadas invasões. Todas as ocupações Benfica, Madame Machado, são ocupações consolidadas de muitos anos. Até ofende os moradores quando fala, essa aqui foi invadida. Pô, como é invadida? Eu comprei isso aqui. Isso quem faz uma afirmação dessa, total desconhecimento da construção daquelas comunidades ali.
Então, o mais difícil é hoje realmente o poder público tomar a decisão, encontrar esses terrenos, atrair interessados para, através de utilizar o Minha Casa Minha Vida. Não é uma tarefa fácil, a resposta não vai ser uma, né, não vai ser uma resposta imediata, mas eu acho que nós temos, eu tenho plena confiança que está se conduzindo esse trabalho para que as pessoas não acabem retornando para aquela situação de risco. As pessoas não querem isso, só vão retornar efetivamente se não tiverem nenhuma alternativa, mas eu acho que o que se desenha é uma solução definitiva e que mostre uma nova forma da gente ocupar aquela região ali de Itaipava. Amaral, me fala um pouco também essa falta, conforme o Luiz Carlos acabou de narrar, a falta do diagnóstico. Não tínhamos um diagnóstico da região de Itaipava. Não só do Vale Cuiabá, mas da Filipe Cerqueira, da Estrada do Gentil, um pedaço da Estrada das Arcas, o Vale de Santa Mônica, todas essas áreas atingidas. Logo depois, no Carnaval, no período do Carnaval, também veio ali Correias, Nogueira, que também sofreram com inundações. Me diga, dentro da tua percepção como um presidente da APEA, essa falta de diagnóstico para recuperar, ter um planejamento bem sucedido, realmente planejarmos nosso município com mais determinação, em especial dessas áreas do 3º distrito, a área que foi mais atingida. Qual o tempo, qual a possibilidade, qual o envolvimento da APEA nessa questão, o que você pode nos falar? Muita gente tem debatido nas diversas audiências públicas que têm acontecido. E a gente percebe que é uníssona a percepção da necessidade de se fazer o diagnóstico. Nós temos o zoneamento ambiental, nós temos o plano de risco, projetos que já foram feitos, que já diagnosticaram uma parte do problema. Mas falta continuidade a esse trabalho, falta implementação nesse trabalho. Correto. Há que se ter, Gil, vontade política de encarar esse problema de frente, encarar esse problema de frente. Isso não vai acabar. Sair do discurso, partir para a prática. Lamentavelmente, a gente eu vejo muito o INEA falando. Isso. O INEA não tem, estávamos comentando agora há pouco, que o INEA não tem aquele... não é um órgão executor, está ali para elaborar diagnóstico, projetos, né? E está com... Existem empresas, pessoas que têm competência, têm conhecimento, estão prontos a desenvolver isso. Aí a gente vê a tragédia acontecer. O presidente da República esteve aqui e disse alto e bom som: dinheiro para fazer o que tem que ser feito nas cidades existe. Aí eu pergunto por que não é feito. Basta apresentar os projetos, por que os projetos não são feitos? Eu não entendo. E tem empresa competente, está aqui a APEA, que tem um grupo de arquitetos. Os engenheiros e arquitetos associados convivem com esse problema. É verdade. Como quando você falou em parcerias da UCP, é ótimo que venham, porque o recém-formado vai conviver com isso. É verdade. Nós convivemos com isso há quantos anos? É verdade. O que fazer? Vontade política, a sociedade está pronta, a Câmara de Vereadores pode muito nos auxiliar. Com certeza. Muito. O Poder Executivo é que comanda o processo e não tem outra saída. É assim. Amaral, em relação à Câmara dos Vereadores, eu me coloco à disposição, faço parte também, estou como presidente de um conselho e que é de suma importância. Faço parte hoje da Comissão dos Direitos Humanos e Assuntos Comunitários. Estamos abertos para receber todas as sugestões da APEA, do Luiz Carlos, do CREA, da UCP, ou seja, para dinamizar esse processo. Não podemos deixar de falar. Esse programa Pessoas e Políticas será incansável em levar essas informações para vocês em especial das áreas atingidas. Temos que planejar melhor nossa Petrópolis, temos que cobrar dos poderes, né, tanto no nível estadual quanto federal, assim como no poder municipal, esse envolvimento com a população. Luiz Carlos, nosso programa está chegando ao final. Gostaria, primeiro, agradecer, né, e peço a você para fazer considerações finais dessa importância do planejamento do nosso município. Eu agradeço aí a oportunidade, Gil,
e conto que a gente possa voltar a outros temas dentro do planejamento da cidade, que eu tenho certeza que para, de uma certa forma, mobilizar seus ouvintes, né, para essa questão que é de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade. É verdade. E vocês utilizem o nosso site, o nosso telefone, se envolva, venha construir políticas públicas conosco. Amaral, muito obrigado pela tua presença, considerações. Eu que agradeço, em nome da APEA, Luiz Carlos está aqui presente, meu amigo, parceiro, enfim, estamos à disposição para fazer o que for possível na engenharia e arquitetura. Existe um corpo técnico, existe vontade e existe muita disposição de ajudar Petrópolis. Vamos sair do discurso e fazer com que a ação esteja presente nesses atos. Verdade. Bom, gente, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, agradecer a audiência e a preferência. E não esqueçam, mantenham sempre a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço.